Como a gente tem falado, o preço é o mensageiro de uma economia de mercado. São os preços que vão avisar para as empresas quanto custam os insumos, os equipamentos, vão avisar para os consumidores quanto custa produzir cada produto, vão avisar também para as empresas que produtos que os consumidores estão querendo, o que os consumidores estão querendo comprar, que está tendo uma pressão nos preços, uma demanda. Hoje a gente está pronto para entender quando que essa mensagem não sai legal, quando que o sistema de preços, esse mensageiro da economia, não funciona bem como a gente gostaria. A gente vai entender hoje as falhas de mercado. Eu vou começar com uma historinha. A historinha começa nos anos 30, quando Hans Andersach e seus colegas lançam a cloroquina, que vai ser um importante remédio para a malária. Como é que faz para achar o remédio? Eles estavam andando na rua e falaram, poxa, por que a gente não... Não. Eles trabalhavam para a Bayer, uma empresa farmacêutica grande, alemã, e diz o Wikipedia que no processo eles testaram milhares de possibilidades. É um processo custoso, demora muito tempo de trabalho humano, demora muito investimento em equipamento, que significa mais outros tempos de trabalho humano para produzir aquilo. O benefício foi esse remédio para a malária, mas também outros remédios produzidos a partir da cloroquina que foram importantes para a saúde de muitas pessoas. Hoje, início de abril de 2020, um assunto da moda, muita gente pesquisando a hidroxicloroquina. Será que vai funcionar? Será que não vai? Muita gente fazendo pesquisa sobre isso, que é meio que um remédio que surgiu depois da pesquisa da cloroquina. Só descobriu que esse tinha umas outras propriedades legais. Esse aqui, por exemplo, é um artigo, nem publicado ainda, que saiu há pouco tempo. O pessoal tem mais pesquisadores trabalhando sobre esse artigo depois que a pesquisa foi feita. Esses pesquisadores na China estudaram as pessoas que estavam com coronavírus, um estágio ainda inicial, um estágio mais leve, estavam com alguma pneumonia, mas que não estava tão grande assim, alguma coisa assim. Aí, para um grupo eles deram remédio, para outro grupo eles não deram. Agora tem umas pessoas estudando para ver se o experimento foi bem feito, se dá para confiar, se tem problema no experimento. Mais trabalho humano em cima do estudo. Eles acham que dos pacientes que tomaram remédio, 80% não melhoraram da pneumonia. Dos que estão no grupo de controle, só 55%. Parece bom, parece animador. Não é? Como é que foi o estudo? Tá o pessoal estudando. Veja, é assim que vai se acumulando conhecimento científico. Alguém descobre alguma coisa, outras pessoas vão estudar aquela descoberta para ver o que dá para concluir daquilo, e cada descoberta vai podendo ser usada pelo mundo. Então, aí a gente pode produzir remédio usando a fórmula que a gente descobriu, a gente também pode usar a descoberta para pensar em outras para ir para adiante, em outras invenções. E aí você vai me perguntar, legal, Bernardo, o que isso aqui tem a ver com o nosso curso de economia? O ponto importante aqui é que sem uma intervenção, sem alguma coisa especial, deixado o preço e o mercado como livre, isso aqui vai ter problema, porque a maior parte do benefício da invenção, da descoberta, não fica para quem descobriu, não fica para quem inventou. Esse é um caso clássico de externalidade positiva. Então vamos lá. O que é a ideia aqui? Depois que eu inventei a fórmula, eu vou facilmente produzir o remedinho. Tem um pessoal que tenta estimar quanto que custa desenvolver um desses remédios que tentam combater o câncer nos Estados Unidos. Aí tem gente que chega em estimativa de 2 bilhões de dólares. Outros vão falar, não, é menos, são só centenas de milhões de dólares. Não importa, é muito dinheiro. Depois que eu já inventei, já descobri, já sei que funciona, que ajuda, aí eu posso produzir esse remédio a um custo que é, às vezes, substancial, às vezes pequeno, às vezes bem barato, mas esse custo todo vai ser só uma fração de todo o investimento, de todo o trabalho humano colocado na empreitada de tentar desenvolver esse produto. Então, a invenção, a descoberta, vai gerar essa externalidade positiva. Depois, qualquer um pode produzir. Isso vale para o remédio, vale para qualquer coisa. Depois que alguém descobriu um teorema, uma propriedade no micro-organismo, todo mundo na frente pode usar. Esse é um caso de externalidade positiva. Olhando aqui para o nosso gráfico, tentando entender como é que vai funcionar aqui. Então, veja,
Aqui a quantidade, o investimento em pesquisa que eu tenho. Se eu sou uma pessoa, é o tempo que eu vou dedicar à pesquisa. Se eu sou uma empresa, é quantos recursos os meus funcionários, os equipamentos vou dedicar para a pesquisa. Isso vai ter um benefício para mim. Ah, eu inventei, legal, já sei. Agora, se acontecer esse problema comigo, eu já sei o que eu faço. Tem um custo para mim. Mas como os frutos desse meu esforço, como o resultado dessa minha pesquisa, descoberta, invenção pode ser usada pelos outros, o benefício total é muito maior do que o benefício que fica comigo. O conhecimento está no mundo, todo mundo pode usar. Isso é uma externalidade positiva. Eu vou querer mais investimento nessa pesquisa do que eu gostaria se eu deixasse o mercado funcionar sem nenhuma intervenção. Isso contrasta com o caso que a gente viu na aula 5. Quem não tiver lembrado direito, vai na aula 5 para lembrar o caso da externalidade negativa. Aqui, o que está acontecendo? O benefício, parte importante do benefício desse esforço vai para os outros. Na aula 5, uma parte do custo era arcada pelos outros. É o caso, por exemplo, quando eu uso o carro, eu estou gerando poluição e trânsito para as outras pessoas. Então, eu tenho uma externalidade que é negativa. Nesse caso, eu quero coibir, limitar, eu quero tributar. E aqui, o que eu faço para estimular a descoberta? O que eu faço para estimular a externalidade positiva? Externalidade negativa, eu quero taxar. Externalidade positiva, eu quero subsidiar, eu quero investir. Para esse caso em particular que a gente está falando, eu tenho um investimento de recursos públicos para pesquisa, muito investimento. Eu tenho incentivo para a carreira de um pesquisador, que às vezes vai precisar de investimento público, às vezes não. Eu trabalho como pesquisador, quando eu publico um artigo importante, isso fica bem para o meu empregador, porque o meu empregador pode falar, olha, o pessoal que trabalha aqui sabe das coisas, entende bem o que está acontecendo no mundo da economia, vem estudar aqui. Mas ainda assim, mesmo eu que trabalho numa instituição privada, uma parte da minha pesquisa é financiada com dinheiro público também, e isso é muito mais geral, e em alguns campos do conhecimento, o dinheiro público é absolutamente fundamental para gerar conhecimento. E para esse negócio de remédio, eu posso dar patentes. O que é patente? A patente é assim, os pesquisadores lá da Bayer inventaram aquele remédio, beleza, pode vender só você pode vender, pronto. Não tem que botar recurso público, não tem que botar nada disso, só deixa a patente lá. Não parece ótimo? Eu não tenho que tributar você para estimular a invenção. Ele inventa e pronto, eu só estou dando uma coisa, estou falando, olha, aí fica contigo. Aí você tem a patente, só você pode produzir. Mas veja, se é tão perfeito assim, se é tão bom assim, por que a patente expira? Tem um motivo. A patente, no fundo, está fazendo o quê? Está dando o monopólio da produção daquele remédio que foi descoberto, ou daquele produto, para a empresa que descobriu. Parece legal. Porque eu não tenho que ficar tributando você. Mas é uma solução imperfeita esse negócio de dar um monopólio. Por quê? Veja, vamos pensar que eu já descobri a fórmula do remédio. Agora eu tenho um custo de produção, não é zero, mas é um custo razoável ali, não é tão grande. E eu tenho uma demanda muito grande pelo produto. Então, digamos, o custo de produção é R$10. Mas vai ter gente disposta a pagar 10, 20, 30, 100, R$200 pelo remédio. Só uma empresa pode produzir legalmente. Tem um monopólio, um monopolista. Qual que vai ser o lucro do monopolista? Quem não estiver lembrando disso aqui, gente, aula 2, dá uma olhada na aula 2. Vai estar tudo lá na aula 2 para explicar esse gráfico, para entender esse gráfico. Vou passar um pouco rapidamente. Se o custo é R$10, eu tenho aqui um ganho por unidade, digamos que eu estou vendendo a R$25, esse ganho por unidade é R$15. Se eu multiplicar pela quantidade vendida, vai dar o lucro. Só considerando o custo de produção. Mas o outro custo, o custo que eu paguei para desenvolver, já está pago. Agora eu quero ver quanto mais eu posso ganhar com o que eu tenho. Eu posso querer vender baratinho, mas aí meu lucro vai ser esse retângulozinho aqui. Posso vender carão, R$500, mas aí pouca gente vai comprar. Esse retângulo não é tão grande assim. O melhor vai ser vender esse preço aqui. Digamos, o custo de produção é R$10 e eu estou vendendo a R$150. E vou ter um lucro muito grande. Vai ser por um lado bom, né? Eu queria dar o lucro para a empresa para estimular o desenvolvimento. É isso mesmo que eu queria. Em vez de tributar as pessoas, estou dando um lucro depois. Mas veja, tem um problema aqui. O problema
é que tem alguém disposto a pagar para comprar esse remédio R$80, R$100. Mas os 150 não dá. 80, 100 é muito importante esse remédio para mim. Porque 150 não tem muita condição, aí eu ia ter que parar de comer, não dá. E o custo de produção é só R$10. Quer dizer, existe a possibilidade de uma troca muito benéfica. Só que, apesar de existir essa possibilidade essa troca não vai acontecer, porque para o monopolista vender a R$100 não é lucrativo. E aí, o que eu faço? Então, aqui eu tenho um problema. E aí, o que eu faço? E na prática, a gente faz isso. Eu tenho uma patente por um tempo, depois expira e todo mundo pode fazer esse remédio, o remédio cai o preço. A gente tenta equilibrar essas coisas. Esse aqui é o problema do monopólio. No monopólio, o preço é muito maior que o custo de produção. E isso faz com que muitas trocas que podiam ser realizadas não se realizem. A quantidade vendida vai ser muito menor do que a gente gostaria. Deixa eu botar esse ponto. Aqui eu estou pensando na patente que dá um monopólio. É uma intervenção que a gente tem, uma intervenção do governo, das políticas públicas, que vai dar um monopólio para alguém. Muitas vezes não é assim. Monopólios são importantes porque muitas vezes a gente acaba que não tem como escapar disso. A gente tem uma geração de energia elétrica numa usina lá longe, não vai ter um monte de cabo trazendo energia para cá. Então, a concorrência não é natural nesse mercado. Naturalmente, a gente vai tender a ter monopólio. Em outros setores é menos claro, mas muitas vezes a gente vê muita concentração. Parece que fica mais barato produzir se você está bem concentrado. Tem um problema. O problema é que pode até ficar mais barato produzir, mas o preço que vai ser passado para frente não vai refletir isso, porque agora o monopolista vai escolher um preço que é muito maior que o custo de produção. Qual que é o problema que eu tenho aqui? É que a quantidade vendida vai ser menor no sentido que teriam trocas boas para ambas as partes que não vão se realizar. Veja, o monopolista sabe disso. Não está errando a conta. Não, ele sabe, só que para ele vale a pena ter um preço mais alto. Só que a sociedade fica com menos remédio do que gostaria. O que é a solução? Em princípio, a gente gostaria de ter estímulo à concorrência. A gente tem agências públicas que proíbem concentração e regulam. Falam, olha, essa fusão entre as duas empresas não pode acontecer. Se for para acontecer, essa parte você tem que vender. E regulação de monopólio. A gente faz leilão para quem que vai tocar aquela rodovia. Às vezes, no limite, a gente pode ter até controle de preços. Controle de preços pode. A gente, em geral, evita, porque como é que o governo vai saber que preço que vai colocar para as coisas? É um processo meio complicado. A gente, em geral, deixa a economia correr solta. Mas a gente está vendo que, no caso do monopólio, se não tem outra solução, não é uma ideia louca, não, porque a gente quer um preço mais perto do custo de produção. A questão é que a gente tem que pensar, tá, mas por que o preço está alto? No caso da patente, o preço está maior que o custo de produção, que a gente quer assim, a gente quer dar um estímulo para a empresa farmacêutica investir os milhões ou bilhões lá. O Banco Central achou que o preço do cheque especial estava alto porque não tinha concorrência suficiente. O que vai fazer? Bom, no primeiro momento eles decidiram limitar o preço. Você olha que a ideia não é maluca. Faz sentido se for um problema de falta de concorrência. Não faz nenhum sentido limitar o preço se é uma questão do custo. Mas agora aqui a gente está vendo, o monopólio de fato tem um problema. A gente quer fazer alguma coisa a respeito. Mas beleza, então a gente já falou da externalidade positiva, do monopólio. Legal. Agora estamos bem, né? Porque agora a gente tem a fórmula, a gente pode produzir. Vou chegar aqui no quintal da minha casa, vamos lá, põe numa caixinha e vende. Aí eu vou vender para você, ó, tem uma caixinha branca aqui, nesse negócio branco aqui. Porque é um remédio bom, é uma fórmula complicada que o pessoal inventou lá e eu fiz aqui para você. E veja, aí agora a gente tem um outro problema. Como é que eu vou saber que diabo que tem nessa caixinha? Você produziu, então você sabe se você botou lá a cloroquina, o remédio do câncer, a aspirina, ou se você botou lá uma farinha só. Eu não sei. Esse é o problema de informação assimétrica. E uma parte que sabe o que está acontecendo, outra parte não sabe. E elas têm interesses diferentes. Uma quer vender barato, uma quer produzir a um custo barato, a outra só quer comprar se a coisa for boa. Esse é o problema.
Eu não vou conseguir olhar seu remédio. Peraí, então deixa eu dar uma olhada no remédio. Eu tenho aqui um laboratório em casa. Eu vou examinar se essa bolinha branca que você tem, que você está dizendo que é um remédio para curar minha doença, se é um remédio ou se é farinha. Não tem como, possível. O preço não está falando, olha, dentro da caixa o remédio é bom. Então a gente tem aqui a outra falha de mercado. O problema aqui é que o incentivo não está alinhado. Para o vendedor, é mais barato botar sua farinha, mas eu não quero comprar farinha. Eu quero comprar o remédio, o negócio que vai curar a minha doença. Para quem produziu, como é que eu vou saber? Eu todo incentivo para ele para botar farinha lá. Como é que vai poder existir esse mercado? Então, veja, aqui a questão é a gente precisaria saber, um lado da transação, precisaria saber mais do que sabe para o mercado poder existir direito. Esse exemplo, inicialmente, foi num trabalho publicado lá em 1970, depois ganhou o Prêmio Nobel. A ideia é mercado de carro usado. Faz mais sentido ter muito carro ruim do que carro bom. Ou seja, você vai pegar o carro com 10 anos de idade, o Gol 2010, vai ter uns que são melhores, outros são piores. A gente vai poder ver um pouquinho disso, quanto quilometragem, bateu. Tem coisa que ele não sabe, o vendedor sabe. O vendedor não vai conseguir me dizer que meu carro é bom sim, porque o vendedor do carro ruim também vai dizer a mesma coisa. Então a gente vai tender a não ter esse produto bom tanto no mercado, a gente tem uma falha de mercado aí. Isso vale para o carro usado, mas vale para o remédio muito e vale para muitas outras coisas. Quando a gente estiver falando de mercado financeiro, lá na aula 11, eu acho, a gente vai falar muito desse problema de informação assimétrica. Segura aí. Bom, vamos voltar. O que eu faço, então, com esse produto de informação assimétrica? Olha, não é um problema simples de resolver, não. Às vezes vai ter certificações. Então, vai ter uma agência do governo que vai examinar e falar, não, aqui eu examinei o processo de produção desse remédio, de fato tem um componente aqui, o negócio químico que tinha que ter para curar a doença. Então, um carimbo meu aqui. Foi lá, viu? Depois, podia a pessoa pôr farinha, alguma hora foi certificado isso. Eu posso ter certificação privada também, vai uma empresa privada e fala, eu atesto a qualidade. Marcas servem para isso. Eu posso ter a marca do remédio de uma empresa grande farmacêutica. Lá pelas tantas, alguém vai fazer esse exame, um laboratório em algum lugar vai fazer e vai sair na imprensa. A gente examinou o remédio e viu que só tem farinha lá dentro. A empresa quebra. Eita, a empresa só põe farinha lá dentro, não sabia. Então, a marca ajuda. Não, olha, eu tenho uma marca, o que eu produzo é bom, você pode ter certeza disso, porque eu estou muito interessado em ter muito lucro lá para frente. Se eu produzir uma coisa ruim, daqui a pouco alguém testa, eu perco todo esse lucro que eu posso ter nas próximas décadas vendendo remédio. Mas as soluções não vão ser imperfeitas. As soluções nem sempre vão ser muito boas. E a gente vai tentar lidar com isso da melhor forma. Isso que eu falei, essa aula de hoje é bastante importante. Agora a gente já sabe as falhas de mercado, as principais falhas de mercado. Externalidade negativa. Deixando como está, o preço não comunica um custo importante. Por isso que a gente tem regulação para as empresas da poluição, essa coisa toda. Externalidade positiva. Um benefício não está ali no preço. Porque um benefício não vai para a pessoa que produziu e vendeu o produto, ou que inventou a coisa, vai para a sociedade como um todo. A gente tem intervenções para aí também. Monopólio. O preço está comunicando algo que é muito diferente do custo de produzir. A gente quer regular monopólio quando dá. Às vezes a gente quer ver o que é a melhor alternativa, mas o monopólio vai ter esse problema. Como o preço vai ser muito maior que o custo, algumas transações seriam benéficas, não vão acontecer. Eu estaria disposto a pagar R$100 no remédio, mas 150 é muito. O custo é 10. Não é um problema nem de custo, de eu subsidiar a pessoa. Tem uma transação ali. Informação assimétrica. Eu não sei o que está na caixinha. Quem produziu sabe, tem todo o interesse em fazer o produto ruim e se deixar sozinho. O que eu faço com isso? Essa é uma aula importante, porque eu dei aqui para vocês uma classificação das coisas que vão nortear nossas escolhas de política pública. Então, sua mãe vai perguntar, meu filho, minha filha, agora você já sabe tudo que tem que fazer? Olha, eu já sei quanto que o preço falha, mas estou aprendendo que na aula 8 ainda vai ter mais alguns outros motivos para a gente poder ter intervenção de política pública. E depois na aula 9 vai ter motivo para a gente não ter. Então, por enquanto, já aprendi um bocado. Já aprendi que o preço é muito importante.
Muito importante o bom funcionamento do sistema de preço na economia. Às vezes falha, tem que entender por quê, já entendi um bocado de coisa, e são essas as grandes falhas de mercado que vão, de fato, nortear nossa discussão de política pública. Mas tem um pouco mais de coisa. E na aula 8 e na aula 9, a gente vai fechar essa ideia, para depois, a partir da aula 10, falar um pouco de aplicações. Espero vocês, então, na aula 8.